Para o homem do campo, a meteorologia é fundamental, é a ferramenta que ele precisa para planejar a safra. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com o meteorologista Franco Nadal Vilela, do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, Franco. Muito obrigado. Lembrando que toda sexta-feira tem um novo episódio do JR Agro disponível nas plataformas digitais da Record TV. Franco, para começar, vamos falar desse tempo maluco, tá todo mundo estranhando, a gente teve frio no meio do verão, o que está acontecendo? A gente teve aí umas ondas de frio tardias, né? Pensando em 2022, né, a onda de frio mais forte que chegou até o sudeste e parte do centro-oeste do país veio em maio, né? E a gente teve aí um mês de junho e julho, às vezes, com temperaturas acima da média, né? E tudo isso dentro desse cenário global com o fenômeno Laninha aí ocorrendo, que fez uma distribuição de chuvas aí bastante ruim, por exemplo, para o extremo sul do país, no Rio Grande do Sul, né? O que é a Laninha e de que forma ela impacta no agro? Então, a Laninha é um fenômeno de acoplamento entre oceano e atmosfera. Quando eu falo acoplamento, é que tem uma interação muito grande entre a temperatura da superfície do oceano e a meteorologia, a circulação dos ventos, a distribuição de células de chuva, por exemplo. E a Laninha se caracteriza principalmente pelo resfriamento de águas lá no Oceano Pacífico. E isso mexe com o transporte de calor e mexe com o transporte de umidade e a distribuição de chuvas no país, né? Então a gente está com fenômenos de laninha persistente, mas já está na fase neutra e a gente tem uma maior chance dessa neutralidade persistir aí pelos próximos meses e o início aí do outono. Mas ele é caracterizado a laninha principalmente aí pelo esse resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Já o El Ninho seria o oposto, seriam águas de temperatura maior do que a média nessa mesma região. Quando você fala em fase neutra, é porque ela está acabando ou não necessariamente? A gente pode ficar mais tranquilo ali? A gente tem os modelos que prevêem que ela vai ficar nessa fase neutra, que não que o desvio não é tão grande, né? Podem continuar ligeiramente abaixo da média, mas que não vai ser caracterizado, não é desvio de mais de 1 grau abaixo da média. Então, vai se aproximando a climatologia, vai se aproximando da climatologia dessa temperatura. Isso facilita o trabalho do meteorologista? O trabalho do meteorologista é um quebra-cabeça gigante. Então, muitas vezes sim, mas não no momento. Você tem outros fenômenos, você tem as interações dentro da atmosfera são bastante complexas e não são lineares, nem sempre só o aumento disso reflete no aumento ou queda disso. Você tem que olhar para um mosaico de coisas. Então, por exemplo, Laninha, nessa estação, ele prejudicou mais a precipitação no Rio Grande do Sul e no ano passado pegou mais estados como Paraná e Santa Catarina. E esse ano, nessa estação chuvosa, prejudicou mais o Rio Grande do Sul, onde teve quebra de safra lá. Existe assim, olha, a Laninha dura em média tanto tempo ou não? Olha, são fenômenos cíclicos, mas com periodicidade bastante difícil alguns dizem 6, 7, 5 anos, mas são fenômenos cíclicos, né? Mas não com essa periodicidade exata, né? É óbvio que falar em previsão para o ano inteiro deve ser muito difícil, mas qual é a tendência para 2023? O que é que o homem do campo pode esperar para esse ano? Então, a gente teve, vamos primeiro falando do que já ocorreu, né? A gente teve esse déficit hídrico aí, que teve algumas quebras de safra aí no Rio Grande do Sul, principalmente no arroz. Saiu o relatório da Conab com as estimativas de safra. Por exemplo, a gente pode ter, mesmo com a quebra aí da produção no Rio Grande do Sul, a chuva foi muito boa no centro-oeste, então Mato Grosso do Sul deu uma boa normalizada no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, até mesmo na Bahia, aí culturas como feijão, no último relatório da Conab mostram um aumento da produtividade, mas com certo atraso, as chuvas demoraram. Então, cada região do país respondeu de uma certa forma, e a gente deve ter algumas safras recordes
mas aonde se mais sentiu parece que foi no arroz, aí, principalmente puxado aí pelo Rio Grande do Sul. E para esse ano, o que o homem do campo pode esperar? Então, como ainda continua chovendo, você pode ter um atraso aí nas próximas culturas que vão ser cultivadas, né? Então, mas em termos aí de distribuição de chuvas, que principalmente para o Sudeste e Centro-Oeste, a gente tem uma expectativa bastante boa. A gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, em um dia, em 24 horas, choveu a metade do esperado para o mês inteiro. Uhum. Uma coisa que às vezes a gente que a gente tem que reforçar, que o esperado nem sempre é a média que chove, né? Então a gente tem a climatologia e em alguns pontos a gente tinha essa previsão de volumes acima da média, acima da climatologia, né? E, por exemplo, no norte do estado tem lugares que choveu mais de 400 milímetros. Isso sim é chover acima do, vamos dizer assim, do esperado. A gente esperava ali no norte do estado uma chuva acima da média, mas acima de 400, tem lugares que beirou aí 500 milímetros de chuva no mês de janeiro, que é muito, né? A média é o quê? 200 e pouco? É mais para o 300, certo. Nessa região norte do estado. Então, mas enquanto isso, no Rio Grande do Sul, choveu menos de 200 milímetros, que é o que chove em um mês lá. Entendeu? Nesses 3 últimos meses choveu menos de 200 milímetros em muitas localidades do Rio Grande do Sul. Então isso é um quebra-cabeça. Então tem regiões que foram prejudicadas, mas teve regiões que foram favorecidas, teve regiões que teve um atraso. Por exemplo, tem lugares que está sendo a colheita está sendo prejudicada porque ainda está chovendo, tem alguma incidência de fungos e tudo, que prejudica um pouco a colheita, tem alguma quebra na produtividade. Mas em termos gerais, aí onde foi mais prejudicado realmente foi lá no extremo sul do país. São as travessuras da Laninha. Com certeza. Me conta um pouco dessa parceria do INMET com o Homem do Campo. Como é que funciona isso? Sim. O INMET foi criado em 1909, tá? E nessa época era ligado com o Departamento de Astronomia do Brasil, então ele foi passando por várias reformulações, tá? Tudo que a gente não mede, a gente não tem como melhorar, entendeu? A partir do momento que você começa a ter a caracterização climática das regiões, você começa a poder fazer um zonamento agroclimático. Então, o homem do campo, quando principalmente os antigos, eles também tinham conhecimento muito particular, né, das coisas. E quando ele consegue entender o que ele tem da sua experiência, por exemplo, você vai conversar com eu vou falar lavrador, porque é um termo em desuso, mas eu acho um termo bastante semanticamente bonito. Nobre. É nobre, né? Então você vai falar com quem lavra a terra mesmo, ele sabe, ele vai falar, olha, quando a chuva vem dali, você pode esperar tempestade, você pode esperar um tempestade. Mas ali, quando a chuva está vindo ali, tipo, chove, mas depois dá uma estiagem. Você tem que também entender o que ele está falando, porque eles falam, dá uma invernada. Invernada pode ser a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que seria aquele canal de umidade que traz ventos conectando uma frente fria, e muitas vezes eles falam, não, aí dá uma invernada boa, né? Que vários dias de chuva, com temperaturas mais amenas, chovendo com ciclos de chuva que não só atendem ao ciclo diurno, né? Então fica vários dias de chuva volumosa. Então, e quando você consegue ligar o conhecimento local com a ciência, você explica através de mapas, e quando a pessoa começa a entender isso, parece que dá uma outra coisa, entendeu? Surge um entendimento, e você começa a conversar, não querendo ser pretensioso de ensinar, não, porque é assim e tal, você escuta, ele te escuta. Isso é muito interessante do ponto de vista humano, você entender as necessidades do homem do campo, o entendimento local. Os pescadores também têm conhecimento que se você chegar para conversar com essas pessoas só querendo, não, é assim, assim, assado, você perde muito, ele perde, todos perdem. O INMET é o órgão
brasileiro, Instituto Nacional de Meteorologia, que mais tem estações de meteorologia medindo temperatura, umidade, precipitação, insolação, né, ventos, né? Então isso, muito dos homens do campo sabem, quando o vento está girando por esse setor, começou de manhã ventando aqui, agora está ventando aqui, você pode esperar. Então isso vai caracterizando também o clima do Brasil e o que está sendo alterado, o que aconteceu esse ano em relação aos outros anos, em relação à climatologia. Então essa parceria com o homem do campo é muito importante. Qual é a tecnologia utilizada hoje pelo IMET? Olha, a gente tem acesso aos satélites globais, principalmente aí, consórcios dos Estados Unidos, europeu, mas a gente tem aí as nossas redes de monitoramento, né? Que a gente tem estações aí que transmitem via satélite. O Brasil é muito grande, poucos lugares ainda já melhorou muito, mas ainda a gente tem que transmitir via satélites, nem todo lugar tem informação de celular, né, sinal de celular. E nossos supercomputadores que rodam modelos matemáticos, né, modelos meteorológicos, matemáticos, físico, que resolvem essas equações e dão mapas e ferramentas para a gente prever o tempo. E além disso tem outros modelos, né, que são estatísticos, eles comparam, que daí são mais para longo prazo, para ver essas questões mais climáticas. Então a gente precisa definir o que é tempo e o que é clima. Tempo é o curto, amanhã vai chover, isso você está falando de tempo. Mas como que vai ser o outono em 2023 no Brasil? A gente já está falando de clima, são períodos de tempo e a recorrência do tempo é que vai gerar o clima. Então, para fenômenos climáticos, a gente ainda usa uma das formas de pesquisa via estatística, ou a gente chama de estocástico, ver como que essas condições se aproximam a condições que já ocorreram para a gente tentar prever chuva e temperatura, principalmente. Como são determinados os alertas e com quanto tempo de antecedência é possível emitir um? Olha, alertas como ondas de calor, ondas de frio, a gente consegue ver até com um período maior, talvez de uma semana, 10 dias. E, por exemplo, tem épocas do ano, por exemplo, no inverno, quando a gente está sob um domínio de uma alta pressão, a gente pode até extrapolar aí para 15 dias e tudo. Mas agora tem épocas mais difíceis. Geralmente as estações de transição, outono e primavera, são as estações de mais difícil, principalmente no início dessas estações, onde você está saindo de um modo, por exemplo, aqui no Sudeste, que é chuvoso e quente, passando para um inverno que é seco e mais frio. Então, essas transições, você não está num modo nem no outro ainda, então isso depende do local, depende da época do ano, depende dos sistemas meteorológicos de grande escala que estão atuando. Então, isso varia muito no tempo e no espaço. Em 2021, a gente noticiou aqui a criação do SNM, que é o Sistema Nacional de Meteorologia, que englobava ali o IMET, INPE e o CESIPAM. Continua funcionando? Como é que está esse projeto? Olha, o projeto ele ainda não virou lei, né? Mas a interação entre nós melhorou bastante, né? Então a gente conseguiu integrar todas essas fontes de dados em mapas.imet.gov.br, tá? E a nossa relação se estreitou muito entre esses órgãos, apesar de não ter saído do papel ainda o Sistema Nacional de Meteorologia, que talvez vai passar por uma reformulação, porque talvez mude só o nome por uma questão técnica, mas ainda não foi. Mas o importante é que a gente se aproximou, os órgãos se aproximaram. Então a ANA chama para a sala de crise a Agência Nacional de Águas, a comunicação está muito mais rápida, então se estreitou muito essa relação e só quem ganha isso é a população, que a dinâmica é muito mais rápida. Qual a importância dessa integração? Então, a base de dados, né, agora está conjunta. Antes você precisava buscar dados num órgão, depois nos dados. Hoje em dia a gente tem acesso mútuo aos bancos de dados, né, isso já facilita. E na resolução, principalmente nessas salas de crise, por exemplo, da ANA, juntam as pessoas com interesse comum para tentar resolver e tentar
tentar ver quais que são as previsões, os aspectos mais importantes aí para resolver algumas situações de crise. Como é que o agricultor tem acesso aos boletins diários? Como é que ele pode fazer? Como é que ele deve entrar ali para saber tudo o que vai acontecer? Então, o INMET também está em todas as redes sociais, divulgando notícias e calendários de divulgação de boletins sazonais ou boletins mensais ou previsões climáticas, né, para essas estações do ano. Mas ele pode entrar no nosso site, que é portal.inmet.gov.br, e se cadastrar lá para receber ou a previsão para um determinado local e também dar uma explorada lá na questão do Cisdagro, que é um sistema agrometeorológico, onde que ele pode botar a cultura que ele está interessado, ver qual que é a fenologia ali para aquela cultura dele, quanto que se espera de chuva, quanto que acompanhar o balanço hídrico da cultura ali. Então tem diversas ferramentas lá e que podem ser acessadas pelo app também, acessando a loja do seu sistema operacional, e também as redes sociais, além do próprio site, né? Então o INMET está no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, talvez eu tenha esquecido alguma, mas nas maiores redes sociais, mas principalmente no site, onde tem diversas ferramentas disponibilizadas aí para o agricultor. Como é que o INMET consegue ajudar na prevenção à devastação do meio ambiente? De que forma vocês trabalham isso? Olha, a questão de desmatamento, quem cuida mesmo disso é o INPE, através do monitoramento por satélites e tem diversas equipes e tudo. Mas o INMET, ele presta o serviço de fornecer as medições locais e de quanto tempo está a estiagem, e aí a gente vai criando índices de perigo de risco de incêndio, né? Tem alguns índices disponíveis lá no site de quanto tempo está sem chover, quanto tempo de temperaturas acima de 30 graus, quanto tempo, e isso vai criando um índice que a gente chama de índice de risco de incêndios, né? Então, essas regiões onde esses índices estão mais elevados são regiões assim onde se tem que ter um monitoramento mais contínuo, porque se começa um fogo ali você tem uma tendência, conforme as condições meteorológicas, disso se propagar muito rápido, né? Então, dessa forma, qualquer um pode entrar no site e ver aonde que está os maiores índices aí de risco de incêndio. Hoje são quantos meteorologistas no INMET? Olha, eu não sei esse número exato, mas a gente deve estar aí com uma faixa de 50 meteorologistas. Como é que é feito o trabalho de vocês? Assim, claro, reduz assim, de uma forma concisa e didática. Como é que vocês trabalham? A gente tem a sede em Brasília e estamos divididos em distritos, né? Por exemplo, o meu distrito aqui é o 7º distrito de meteorologia, a gente cuida de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Daí você tem meteorologistas que estão vendo a informação das estações meteorológicas, passando isso para um sistema internacional, porque o que acontece? A meteorologia não tem fronteiras, né? E o INMET, ele é representante da Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. Então, então as informações, por exemplo, o que acontece no Uruguai afeta o Brasil, ou o que acontece no Brasil vai afetar também tem um muro Bolívia, ali, né? não tem, a meteorologia desconhece fronteiras, né? Então, essa rede, antes de existir internet, já existia um intercâmbio de informações meteorológicas muito grande, né? Inclusive, em tempos de guerra, por exemplo, quando houve a Guerra das Malvinas, o Brasil ficou sem imagens de satélite, porque uma questão estratégica, né? era entre a Argentina e a Inglaterra, e o Brasil foi prejudicado. Então, hoje em dia isso é mais difícil de acontecer pelas cooperações e tudo mais. Mas
você tem toda essa... E isso precisa ter o meteorologista olhando a qualidade dessas informações, fazendo estatísticas, criando boletins, e você tem também a previsão do tempo, né? Você tem os meteorologistas que diariamente se reúnem para discutir, todo dia de manhã tem uma discussão, um nosso briefing, sobre as condições e sobre aonde a gente vai publicar esses alertas de tempo severo, né, que pode ser de chuva forte, ventos fortes, pode ser de previsão de geadas, né? Isso tem muito impacto, ou ondas de calor, ou ondas de frio, né? Ou declínio acentuado de temperaturas também. Aqui em São Paulo, por exemplo, toda vez que a temperatura baixa, acho que de 14 ou 10 graus, a Defesa Civil vai às ruas tentar recolher as pessoas em condições que moram nas ruas para abrigos, né? Então tem uma série de operações. Então, dessa forma, a gente tem meteorologistas trabalhando com previsão, com bancos de dados, a parte meteorológica também, fazendo esses boletins agroclimatológicos mensais, semanais também para o agricultor, e também tem a parte climática, que aí principalmente entra o prognóstico climático. A gente começa a chamar de prognóstico quando é mais um período maior, né? Que é o prognóstico climático, que aí são os modelos estatísticos que a gente roda também lá em Brasília. Como é que era o trabalho antes de toda essa tecnologia que a gente dispõe hoje? Olha, era muito mais difícil. Você tinha teletipos, né? Acho que os jornalistas de antigamente também, para receber uma imagem de satélite demorava horas, né? Às vezes, hoje você tem aí, hoje satélites que às vezes para uma região específica, ele pode ter um scan aí, uma varredura de 1 minuto, né? Mas é de uma área delimitada, mas hoje em dia as ferramentas são muito mais rápidas, né? Antes você produzia, o meteorologista tinha que traçar as cartas, os campos de pressão, os dados do mapa ali de temperatura, pressão, chuva, os fenômenos registrados, traçava isso na mão, pegava o código que era transmitido por telegrafia, né? Tinha as estações meteorológicas, muitas delas tinham telégrafos, onde se transmitia via radiofrequência mesmo, e daí depois foi desenvolvendo as máquinas, mas muitos meteorologistas, meu pai também é meteorologista, e ele ouvia essas transmissões da Argentina, e ele ouvia e já ia plotando no mapa, uma habilidade que eu não tenho essa habilidade. Mas, de qualquer forma, isso, hoje a gente pratica um pouco disso na faculdade, pelo menos ainda quando eu estudei a gente fazia esses traçados, né? Mas isso é bom a gente, às vezes, lembrar disso para ver quanto que evoluiu a ciência, né? Bom, pelo que você me contou aí, dá para adivinhar como é que você caiu na meteorologia, né? Foi influência ou foi livre e espontânea pressão? Não, meu pai, muito pelo contrário, falou, não, vai fazer alguma coisa que vai dar dinheiro, que não... Não sofre, né? Não vai sofrer. Mas ali, desde criança, acompanhando, ele com aqueles... Ele escutando transmissões, ele tinha rádios valvulados e tudo mais, e foi aí, talvez ele tenha sido o primeiro meteorologista civil, né, do Brasil. Eu fui ainda formado fora, que não existia faculdade, não existia universidade com meteorologia no Brasil, mas tinham bons meteorologistas na Força Aérea, por exemplo, na Marinha, mas civil, acho que talvez meu pai foi o primeiro com diploma de faculdade aqui a trabalhar no Brasil. E o que te atraiu? Foi justamente isso, esse conhecimento. Ele era chamado para prestar auxílio para pessoas que iam, desde o Amir Klink até escaladores do Everest, expedições antárticas porque, na verdade, a meteorologia, ela está por trás da vida de todo mundo. Todo mundo, uma hora, vai precisar. E mesmo que você não use o serviço diretamente do INMET, o INMET está subsidiando as informações que outros centros, empresas privadas estão se baseando nessas estações do INMET. Hoje em dia o INMET tem
tem centenas aí, vai se aproximar aí de, talvez de 1000 estações no Brasil. Ô Franco, nosso tempo passou rápido, que é um bom sinal. Eu queria agradecer a sua participação aqui no JR Agro. Eu que agradeço a oportunidade. O JR Agro é o seu espaço para saber as novidades do agronegócio. Toda semana a gente recebe um convidado especial. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.